chás, sucos e cafés, na preparação de receitas como bolos, caldas, tortas e muito mais. O melado Nolasco é rico em magnésio, potássio, selênio, manganês, ferro e cobre. Seu consumo diário traz inúmeros benefícios para a saúde e para quem pratica atividade física é um excelente energético. Use melado Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão, 225. Melado é Nolasco. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. São 7h02. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Repetindo, são 7h03. Bom dia a todos, sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é terça-feira, dia 9 de julho de 2019. Vamos agora conferir os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes, a previsão do tempo, parcialmente nublado, com máxima de 24 e mínima de 14, no momento 14 graus em Campos, aqui no centro. Menino de 6 anos... Não, perdão, essa notícia já estava aqui antes, então vamos simplesmente retirá-la. Nome cotado a 2020, essa é a principal manchete. Macou Mussalem assume cargo no governo Rafael. Médico que foi candidato a prefeito em 2012, agora é assessor especial do gabinete do prefeito. Forma de combate está em xeque. A gente comentou muito isso aqui, eu e Arnaldo e Aloysio. População está em risco com o avanço da chikungunya. Em processo eleitoral, a prefeita de Quissamã é absolvida pela justiça. O inverno em Campos com a menor temperatura dos últimos 20 anos. Vans e micro-ônibus escolhidas as novas linhas do transporte. No esporte com risco de punição, o Goitacazes está na liderança, mas as dívidas preocupam. Os nossos ouvintes da Folha FM podem nos acompanhar através da página do Facebook, no YouTube. É muito simples, Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes, também pelo nosso site, que é o folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS, ou então pelo site radios.com.br. Folha no Ar, primeira edição. Hoje temos a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. Bom dia, Arnaldo. E vamos iniciar aqui esses comentários, nossos comentários sobre a manchete, essa principal manchete. É interessante, né? Um nome cotado em 2020, e aliás estava bem cotado, muita gente falando sobre isso. De repente, Macou recebe uma proposta e assume o cargo, né, de assessor especial do gabinete do prefeito. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Beto, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Pois é, né, Marco? E aí eu estava subindo a escada aqui, estava pensando nisso. Normalmente essas movimentações de tabuleiro, elas sempre vazam, né? Um dia antes, alguns dias antes, e nós que cobrimos o cenário político, e me coloco nesse time também, de que faz cobertura política aqui da região, nós sempre conseguimos alguma informação sobre essa movimentação do tabuleiro, sobretudo quando é um nome que está cotado para a próxima eleição. E dessa vez todo mundo foi surpreendido, não teve um veículo de comunicação, não teve um analista, vamos dizer, um desses que ficam nas redes sociais aí sempre movimentando o tabuleiro, dando seus pitacos nas redes sociais. Nem isso, ninguém ouviu falar previamente de que o Macou estaria assumindo um cargo dentro do governo. É verdade. Pelo que eu consegui ler ontem, né, inclusive o próprio site da prefeitura trouxe a informação, trouxe uma declaração do Macou. Pelo que a gente conseguiu apurar até agora do Macou, ele tem um projeto específico em que ele vai estar à frente, está nesse cargo no gabinete do prefeito para gerenciar especificamente um projeto,
um projeto que ele aposta muito. Óbvio que durante a semana inteira isso vai se desdobrar bastante. O Marcou provavelmente vai dar entrevistas a vários veículos de comunicação, inclusive deve estar com a gente. O Marcou vai falar aí com detalhes sobre esse projeto. Então é uma coisa aí que surpreende, sobretudo pelo fato de ele estar à frente ele está cotado em 2020 e surgir como um nome dentro do governo e de surpresa. Ninguém conseguiu pegar isso. É interessante que esse último mês, quando o Marcou acho que passou uns 20 dias ou 30 dias fora, né? Por aí. Ele foi para o Líbano e voltou essa semana, né? Semana passada, uma coisa assim. Sim. E durante esse período que ele estava fora, algumas redes sociais, algumas pessoas ligadas ao Marcou estavam publicando muitos posts sobre a atuação do Marcou, a possibilidade dele ser prefeito, com fotos e tal, esse é o nosso candidato. Isso estava rolando de repente, quer dizer, a história não vazou dele ser convidado, mas que ele foi projetado, né? Mas que ele foi projetado e que isso o governo viu. certamente. E viu com a preocupação. E as configurações para 2020 elas vão começando a tomar forma. A gente fala isso aqui já há algum tempo, né? O prefeito Rafael Diniz, lá em dezembro do ano passado, em entrevista à Folha da Manhã, ele se coloca no cenário como pré-candidato à reeleição, ele já confirma sua intenção de disputar novamente a chefia do executivo local. E agora o que acontece? Ele começa a formar grupo. As movimentações que aconteceram dentro das secretarias, eu não participei aqui no programa nem na sexta nem na segunda, né? A gente agora está meio que fazendo um revezamento entre o Aloysio e eu, mas as movimentações que aconteceram no começo do governo começam a dar frutos. Por exemplo, a inauguração do Hospital São José, quando se traz o Abdo Neme. Você tem ali, claro, e eu vi a reação, Marco, eu queria só tocar nesse assunto rapidinho, porque nós falamos do São José com o Marcou quando ele foi entrevistado aqui, né, só fazendo esse paralelo. Eu vi reações nas redes sociais de quem construiu foi Rosinha, porque está inaugurando porque Rosinha fez. Mas peraí, um governo que levou 8 anos com orçamento altíssimo, constrói um prédio, não conclui a construção e não coloca para funcionar e quer mérito de uma coisa agora, é realmente meio complicado. Mas o interessante também é o seguinte, que Marcou aqui disse que essa política de saúde do governo Rafael Diniz e de Abdo Neme não ia servir para nada. Pois é, Marcou fez críticas aqui também, claro, não dá para a gente esquecer também o que ele colocou. Agora tem que ver esse projeto, é isso que eu estou falando, tá muito raso ainda, tá muito superficial essa chegada de Marcou. A gente precisa aprofundar para saber quais são os projetos, qual é a proposta para a saúde que se tem e como que isso vai ser trabalhado. Agora, só para concluir com relação ao São José, e é o que o Marcou falou aqui mesmo, né? Não é só inaugurar. Agora tem que ver o funcionamento. Tem que manter. Se o São José não conseguir desafogar o atendimento de urgência e emergência nos dois principais hospitais da cidade, do centro da cidade, não são os dois no centro, mas na área mais central, que é o caso do Hospital Ferreira Machado e o Hospital Geral de Guarulhos. Se o São José não conseguir, essa política que é totalmente positiva da inauguração de São José pode se reverter lá na frente e se tornar uma coisa negativa. Então, a inauguração de São José foi um ponto e tanto para o atual governo, que tem pretensão, sim, à reeleição. Isso. Óbvio. Agora, o seu funcionamento com atendimento de qualidade, que já começam a se contestar. Também pode ser muito definitivo. Pode ser lá na frente pode ser muito definitivo. Pode cair como peso negativo, caso não se consiga manter um atendimento de qualidade. Então, tudo aí é muito... A linha é muito tênue entre o que é positivo e negativo nessas apostas em ações de saúde. Interessante, Arnaldo, que quando nós conversamos com o Marcou, que é reconhecidamente uma pessoa muito competente e muito séria, né? Marcou é uma pessoa seríssima e honesta, correta, competente. Ele falou ele disse aqui uma frase que eu achei muito interessante. Médico cuida de doente. Quem cuida de saúde é outro profissional. A pessoa tem que ter uma experiência grande para cuidar de saúde pública. E ele chegou a mencionar que ele teria um plano. Pode ser que seja esse o plano. É muito provável que seja esse o plano. É muito provável. Por isso que eu estou falando, a gente tem que tentar ainda ouvir o Marcou, saber quais são
as metas dele quando ele aceita esse cargo dentro desse cenário em que ele era colocado aí como possível candidato a 2020. Então, é uma questão que precisa ser esclarecida ainda para a gente saber os detalhes do que vai acontecer nos próximos meses, sobretudo que projeto é esse e o que esperar desse projeto. Acho que essa é a grande questão já para a gente estar descobrindo aí, talvez para a gente estar conversando já no programa de amanhã. Quem sabe? O Arnaldo, falando de doença, falando de saúde, né? Quando fala de doença, fala de saúde, a gente não sabe. A forma de combate em xeque. Isso é evidente. Que a população está em risco com o avanço da chikungunya. E mais uma vez a gente fala que, sem defender ou acusar nenhum tipo de governança no Brasil inteiro, né, nas cidades, nos municípios, o povo, a gente já falou várias vezes, tem que se conscientizar da importância do papel do morador, né, do habitante de uma cidade em relação ao combate. Então, vai estar sempre em xeque o combate, se for nessa forma tradicional de fumacezinho para cá, fumacezinho para lá. O que você acha, Arnaldo? Bem, na verdade, quem fala sobre isso é o Dr. Luiz José, né? Dr. Luiz José é uma autoridade na área... Que, aliás, está com chikungunya. Justamente. É uma autoridade na área reconhecida há muito tempo e passa governo, troca governo, é a figura que fica pela sua competência na área, mas também é bastante alarmista com relação a essas questões, né, seja com dengue. Agora, ele é alarmista, mas normalmente ele crava o resultado. Então, cria-se uma situação e realmente ela se confirma depois. E o Dr. Luiz José ele coloca em xeque a forma de combate no cenário nacional. E vai além, sabe, o Marco Antônio? Ele diz que se não mudar, se não tiver aí uma alteração nesse modelo de combate, toda a população campista vai ter chikungunya. Ele chega a afirmar isso na matéria que está hoje na página 6 da Folha da Manhã. Não existe um ditado que diz assim, melhor evitar do que remediar. Eu acho que, de repente, nesse caso, o Arnaldo, um certo alarmismo, ele é bom. Porque as pessoas acabam criando um certo medo e tem gente que só toma uma atitude baseada na pressão. Claro. Você tem uma criança em casa de 6 meses, 8 meses, 10 meses, um mosquito vai chegar nela. Não adianta você cobrir a criança, botar ela numa redoma dentro da geladeira que o mosquitinho vai chegar lá. O mosquitinho já aprendeu a andar de elevador. Pois é. Tem gente que mora em 20º andar reclamando. A coluna do Esdras hoje, por exemplo, na coluna do Esdras, na página 5, o Esdras coloca aqui que existe até uma inflação já no preço do repelente, né? De R$20 de diferença. Nosso querido Beto aqui estava dizendo que estavam cobrando também por um spray, né? Não vou dizer a marca, mas esse inseticida, R$16, quando no supermercado é 8. Pois já é o dobro. Não, em farmácia, o Esdras traz na coluna dele de hoje que tem farmácia aí cobrando R$20 de diferença o preço do repelente, sendo da mesma rede, só que em pontos distintos com R$20 de diferença. Então tem assim, você tem essa procura muito, muito grande por essa proteção. Por outro lado, tem muita gente que não faz sua parte dentro do próprio quintal de casa, né? A gente já cansou de falar isso aqui, eu acho que é um assunto que fica até repetitivo da gente falar, que é a prevenção. Você só vai diminuir a proliferação do mosquito Aedes aegypti quando você tiver aí a limpeza dos quintais. E aí tem o poder público também, o seu papel na limpeza dos canais, porque às vezes empoça água no entorno dos canais, mato que fica. Como nós vimos naquela piscina também ali. A piscina que já teve, teve a solução. Teve a solução, mas ficou com mais de 6 meses com a... E a piscina também é água suja, né? O grande problema é a água limpa, parada. Não que seja correto deixar a piscina, que tem risco também. E foi bom que a prefeitura tomou a providência que deveria ser tomada. Mas a gente tem que lembrar também que a água limpa, que é ainda mais perigosa. Muito mais. E o que acontece? Qualquer recipientezinho que acumule um pouquinho de água pode... Uma tampinha de refrigerante. Justamente. Então cada um tem que fazer sua parte nessa questão. E outra coisa, agora eu não lembro com quem que eu conversei, a gente vai conversando com tantas pessoas com relação a esse assunto. Nós estamos passando num momento de seca, né? O inverno. Claro. É o inverno mais frio dos últimos 20 anos, sem chuva nenhuma. Então a gente tem aí um período sem chuva, então você tem aí uma queda na proliferação do mosquito.
Daqui a pouco, na chegada da primavera, deve chegar chuva aí e isso pode piorar. Então, se a gente não conseguir diminuir esse índice agora, nesse período de seca, a tendência é ficar ainda pior lá na frente. Com a chegada do período de chuva aqui na nossa região. Bom, Arnaldo, são 7h17. Vamos fazer um pequeno intervalo. Tem 2 ou 3 assuntos ainda, como o vans e micro-ondas, o esporte... Vans e micro-ônibus. Que eu falei micro-ondas, né? Isso. Os micro-ônibus às vezes são tão apertadinhos que parece micro-ondas mesmo. Não, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o processo eleitoral da prefeita de Quissamã, mas isso no final. Quissamã, só a gente pode passar rapidinho, porque Quissamã não tem tantos detalhes. Quissamã é uma questão, uma política de cidade pequena, típica de cidade pequena, em que a eleição acaba e a judicialização vai aí até o final do mandato. Às vezes acaba o mandato e ainda tem processo eleitoral. Isso aí foi uma questão de gastos irregulares apontados pelos concorrentes da prefeita Fátima Pacheco, e que a Justiça Eleitoral entendeu que não é bem assim, a situação não é bem essa, e acabou por inocentar, por absolver a prefeita Fátima Pacheco, que continua aí no seu mandato. Sobretudo, a gente pode falar da Fátima Pacheco, a gente vai falar sobre a questão de royalties aqui no próximo bloco, com o nosso entrevistado, e entre outros assuntos ligados ao orçamento de Campos, o foco é o orçamento participativo, mas claro que a gente vai falar sobre outros assuntos relacionados ao orçamento, que Quissamã está aí, a prefeita Fátima Pacheco, sempre ao lado do prefeito Rafael Diniz, que é o presidente da Umpetro, à frente desses movimentos em defesa dos royalties lá em Brasília. Perfeito. Então, 7h18, vamos ao intervalo e quando voltarmos nós teremos aqui a presença do Fernando Antônio Loureiro, subsecretário adjunto de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Transparência e Controle. Voltamos já. Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select é dotada da mais alta